Muito bom dia, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês, companheiros de jornada do Vovô Nestor. Para mim eu sempre tenho que agradecer a oportunidade de discutir a doutrina nesses encontros. Logicamente, estou morrendo de saudades das visitas pessoais que eu fazia até aí, mas no momento, para a segurança de todos, para enfrentarmos esse desafio que nos é apresentado, um desafio evolutivo, temos que manter esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, de forma remota. Mas é sempre um grande prazer, quer seja pessoalmente ou quer seja remotamente, de falar um pouco das leis morais. E hoje o tema é exatamente Jesus, um fiel seguidor das leis morais. Ao término desse nosso bate-papo, nós vamos conferir que Jesus, sem sombra de dúvida, não é só o exemplo máximo de perfeição do homem de bem, apenas pelas suas curas, apenas pelos seus ensinamentos, mas principalmente pela sua conduta perante a lei divina. Mas antes disso, é necessário, diante desse momento, que dediquemos um pequeno minuto em oração aos nossos benfeitores espirituais, que estão trabalhando no acolhimento desses espíritos que estão desencarnando em razão da pandemia que se instalou no nosso planeta há mais ou menos um ano. Fazer também uma pequena oração, um momento de dedicação e silêncio para as famílias que estão aprendendo a conviver com essa nova realidade, aqueles que tiveram seus entes queridos levados para o outro plano, que eles tenham o discernimento de que a morte é apenas uma passagem, uma passagem de ida para um outro plano. Então eu rogo a vocês, nesse momento, que busquem o seu reino interior, a sua centelha divina, e peçam com muita fé para que esses irmãos espirituais que estão trabalhando do outro lado consigam acolher esses espíritos que muitas vezes vêm em aflição, que o Mestre Jesus possa iluminá-los nesse momento. Também iluminar aqueles que estão aqui trabalhando nesse plano, os médicos, os enfermeiros, todos esses que estão na linha de frente para enfrentar esse problema. Rogo a vocês, então, que desse momento dediquem um pequeno minuto de silêncio para as famílias, para os espíritos benfeitores que lá estão acolhendo, para os médicos, enfim, para quem vocês desejarem. Pequeno minuto. Que o Mestre Jesus possa iluminar a cada um desses benfeitores, a cada um desses espíritos que desencarnaram, a cada um desses médicos, desses enfermeiros que estão trabalhando neste momento para a nossa evolução. Porque o que estamos passando não é o fim, e sim mais uma prova da lei do progresso, que através da destruição de alguns paradigmas, porque essa pandemia nos embalou, não existe ricos e pobres, todos estamos sujeitos, não existe cristãos e não cristãos, todos os filhos de Deus, nesse momento, têm que se unir, verdadeiramente praticar a fraternidade para superarmos esse obstáculo, que na verdade, como eu disse, entendo ser um desafio evolutivo, dentro da lei do progresso, dentro da lei de destruição, e são essas leis que nós vamos estudar a partir de agora. Quando Kardec realizou a sua obra, escreveu principalmente o Livro dos Espíritos, ele trouxe lá na terceira parte, a partir da questão 614 até a 919A, uma discussão, uma orientação dos espíritos sobre as leis morais. Então, se você abrir o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, então, vocês vão ter todas as explicações sobre
10 leis que aparecem lá. Lei de adoração, que eu prefiro chamá-la de lei de gratidão. Faremos uma palestra exatamente sobre essa lei, logo mais, no futuro. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, finalmente, aquilo que ele chama de lei de justiça. Justamente pela sua origem divina, elas são imutáveis, elas transcendem ao espaço e ao tempo. E é dentro deste contexto, desta, vamos chamar assim, normatividade divina que nós vivemos. É assim que nós evoluímos, que os espíritos evoluem. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, nos submetemos a essas leis. Então, o ser humano tem que trabalhar. É através do trabalho que ele desenvolve o seu intelecto, que ele vai desenvolver o seu senso de moralidade. Ele tem que viver em sociedade. Ele precisa disso. Ele tem que respeitar a igualdade. Ele tem a liberdade, ele tem o livre-arbítrio. E, em consequência desse livre-arbítrio, ele vai colher aquilo que ele plantou, o que muitas vezes as pessoas e uma parte da doutrina classifica como lei de ação e reação. Então, sobre esse caminho normativo traçado pela inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, e que Jesus nos pediu para que chamasse de Pai amoroso, nós vivemos e evoluímos. Quando nós nos afastamos desse roteiro espiritual, que é muito bem discutido, muito bem explicado também no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma leitura extremamente avançada, onde ali se trata de toda a parte moral da filosofia kardecista, da filosofia espírita. Então, nós encontramos um roteiro muito seguro de como nos ajustarmos a essa lei dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, diante desse panorama legal, vamos assim dizer, eu tenho que chamar a atenção para a conduta de Jesus à época, porque ele, como o maior ser humano, o maior espírito que já pisou nessa terra, o espírito perfeito, o verdadeiro modelo do homem de bem, tanto é que ele fala: siga o meu exemplo, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. O que é esse exemplo, essa verdade, o caminho e a vida? Ou seja, eu sou um homem de bem. E é através desta postura, através desta conduta, que vocês evoluem, que o ser humano evolui, que ele chega, que ele vai migrando de mundos, do mundo de expiação para o mundo de regeneração, para os mundos ditosos. É assim que os nossos passos evolutivos são feitos dessa maneira. Mas Jesus, ele foi um fiel seguidor dessas leis morais. Aliás, muito se fala, geralmente as religiões se dedicam a estudar, por exemplo, os fenômenos de cura. Então, curou o rapaz endemoniado, curou a filha de Jairo, curou o servo do centurião. Então, esses milagres, muitas religiões focam nesses milagres, e muitas vezes a própria doutrina espírita, a gente acaba analisando com mais ênfase este fenômeno, e deixa de lado a conduta do dia a dia, daquele que representa o espírito cristificado no nosso plano. E é exatamente sobre esta conduta diária que eu quero discutir aqui hoje, trazer esse debate para que vocês tenham esse diálogo interno sobre a conduta diária de Jesus. Porque ele se submeteu a todas essas leis. Do ponto de vista, sem entrar em conceitos filosóficos, mas do ponto de vista, aquilo que a gente chama de ético, sem grandes explicações, ético é aquele que realiza o que verdadeiramente ele acredita. Então Jesus ele finca o cristianismo dentro de uma conduta moral.
Não é simplesmente o fato dele morrer no sacrifício da cruz, porque o sacrifício dele, nós espíritas sabemos que o sacrifício dele para baixar a vibração, para poder reencarnar no nosso planeta, foi muito superior ao sacrifício do lenho da cruz. Para um espírito evoluído, reduzir a sua vibração a ponto de se permitir encarnar aqui é um processo muito mais de maior sacrifício do que expirar a sua vida terrena na cruz. Mas o grande mérito dele, ao longo da sua jornada, da sua romagem terrena, nesta encarnação que nós estudamos nos evangelhos, diz exatamente a conduta dele. Porque ele era extremamente ético em relação às leis morais. Aliás, ele é muito específico, se nós pegarmos o Sermão da Montanha, e abrindo só um parênteses, em relação ao Sermão da Montanha, que verdadeiramente é a pedra angular de todo o cristianismo, aliás, a ponto do próprio Gandhi dizer que se todas as obras sobre o cristianismo se perdessem, né, se fosse destruído por uma enchente, por um cataclisma, por uma guerra nuclear, e ainda assim remanescesse um único texto que apresentasse a realidade dos diálogos traçados ou travados no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, nada estaria perdido em relação ao cristianismo, porque é ali verdadeiramente onde Jesus apresenta o plano divino para a Terra e traça, naquele mesmo momento, o perfil do ser humano, que viverá, que habitará neste plano. E que habitará, e também habita, nos mundos ditosos, nos mundos felizes. Então, por isso que ele traz as bem-aventuranças, porque ele fala, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados. Ou seja, dentro de um plano divino, de um plano evolutivo, o homem atingirá, o ser humano atingirá uma perfeição moral a ponto de ser saciado em relação à justiça. Se ele for brando, se ele for manso e pacífico em relação à lei, ele herdará, ele permanecerá nesse plano, ele não precisará migrar para um plano menos feliz, para um plano menos evoluído, que a própria Terra. Então Jesus, no Sermão da Montanha, é muito específico ao dizer o seguinte, eu vou pedir licença para ler um trecho do Evangelho de Mateus, onde ele é muito categórico, onde ele afirma a sua submissão, resiliência e paciência em relação às leis divinas. E ele diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, ou seja, ensinar uma postura contrária, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Nesse trecho, Jesus é categórico ao dividir dois planos legais, o plano divino e o plano terreno. No plano terreno, ele chama de lei de saduceus, dos fariseus, dependendo da tradução do Evangelho, vocês vão encontrar fariseus, saduceus, ou dos próprios doutores da lei, que é a legislação vigente naquela ocasião, criada com base numa cultura daquele momento, daquele povo específico. E ele faz ele mostra claramente, ó, não fiquem apegados a esse tipo de lei.
Porque todos sabem que, principalmente os fariseus, eram muito apegados às formas, né? Eles estavam muito mais preocupados a forma do que com o conteúdo. Então, era mais importante rezar 30 vezes, 40 vezes ao longo do dia, jejuar, limpar as mãos, do que verdadeiramente observar a qualidade das orações ou a prática do bem. E aí Jesus, ao longo do seu evangelho, né, ao longo da sua vida, ele vai sempre mostrando a conduta dos fariseus. Por exemplo, a doação nos templos, né, chama-se na passagem o óbolo da viúva. Então você tem um fariseu que vai até o templo e faz um estardalhaço, né, ele faz um grande alarde com a doação que ele vai realizar ao templo, enquanto que a viúva, que só tinha 2 denários, ela vai até lá no gasofilácio e faz ali o depósito das 2 únicas moedas que ela tinha, sem fazer nenhum alarde. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos quem fez mais. E lógico, quem fez mais é aquele que eventualmente não tinha e ainda assim preferiu acreditar, ter fé que aquele donativo seria para o bem, seria em respeito ao grande ser. Então, Jesus faz muito essa crítica, e volta e meia ele fala sobre o fermento dos fariseus, que é exatamente o ensino que se pregava naquela ocasião, então a cultura vigente. Então ele divide isso de uma maneira muito categórica, principalmente no Sermão da Montanha, e chama a atenção para aqueles ouvintes, né, para quem estava assistindo ao Sermão da Montanha naquela ocasião, para que eles observassem as leis. E é lógico que ele também se referia aos 10 mandamentos, e daí para frente. Porque as leis morais, elas vão surgir como nós conhecemos hoje, através do Espiritismo. Tanto através do movimento kardecista, tanto é que se nós pegarmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, nós vamos ter o quê? Exatamente uma explicação. O capítulo 1 diz: eu não vim destruir a lei. Então, no capítulo 1, Kardec vai explicar que Jesus, e ele diz aqui, quando ele chama de o Cristo, no item 3, Jesus não veio destruir a lei. Quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido. Então, Jesus começa a desenvolver no ser humano, a partir, e eu quero colocar como, por isso que Gandhi chama da pedra angular do cristianismo, a partir do Sermão do Monte, essa postura, essa nova interpretação, ou melhor dizendo, uma melhor interpretação das leis divinas. Agora, como é que eu, que sou um pregador, não estou falando aqui o Washington, pregador, mas eu, Jesus, o pregador, eu posso pregar algo para a minha comunidade, que no futuro seria chamada de comunidade cristã? Como é que eu posso pregar para 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, 5 mil pessoas, 300 pessoas, se eu verdadeiramente não acreditar naquilo? Como é que eu posso apresentar uma doutrina salvacionista? Porque quando Jesus prega o reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós, ele prega o quê? Olha, é o caminho evolutivo. O caminho evolutivo de forma mais fácil. Tanto é que ele diz: venham a mim porque o meu jugo é leve. Então eu estou apresentando a vocês aqui uma nova forma de interpretar a lei sem o formalismo exagerado dos fariseus ou das outras religiões que ao longo dos séculos vão se criando, que se apegam mais à forma do que ao conteúdo, do que à prática do bem. Ele vem e começa a demonstrar para os seus seguidores que ele verdadeiramente acredita naquilo. Tanto é que Jesus, por exemplo, pratica a lei do trabalho. Ele trabalha, ele cura aos sábados. Independentemente se a forma judaica, a época, a legislação judaica da época, em relação ao sabá, não permitia com que se trabalhasse, se trabalhasse aos sábados. E Jesus pratica o quê? A cura aos sábados. Ele pratica a cura e vai ao templo na sequência. O que é praticar uma cura? Ora, é trabalhar. É viver em sociedade. É viver em sociedade.
não permitir com que o formalismo de uma lei o impeça de realizar uma cura. Até porque todas as pessoas que foram curadas, inclusive as do sábado, as que foram curadas do sábado, queriam ser curadas. Porque lembre-se que Jesus sempre pergunta: você verdadeiramente quer ser curado? E não são poucas as vezes que ele diz, olha, por exemplo, para a mulher samaritana, que ele fala, olha, eu vim para buscar as ovelhas perdidas de Israel, por que queres que eu faça para você? E ela insiste, ela fala, muito bem, pela sua fé você está curado. Ou da mulher que mais de 12 anos padecia de uma hemorragia, e o simples fato dela tocar na túnica, acreditar que se tocasse na túnica de Jesus seria capaz. Então ali Jesus também valoriza a fé, a crença, a certeza de que é possível realizar. Então, em todas as ocasiões, ele sempre indagou a fé das pessoas e a vontade de receber a cura. Independentemente de ser uma segunda-feira, um domingo ou sábado. Então, aos sábados ele também curava. Então, ele realizava a lei do trabalho. Ele também realizou, por exemplo, a lei de destruição, quando ele vai até o templo e se depara com as mesas de câmbio, de troca de moeda, e tira dali. Ele derruba aquelas mesas e diz que ali não é o lugar de oração. Então ele propõe o quê? Uma renovação. Ele também cumpre a lei de conservação quando ele diz para Pedro, olha, que Pedro diga, irei contigo em qualquer lugar, irei até a morte 3 vezes. E realmente, no templo da casa, ali no pátio da casa de Anás, né, o sogro de Caifás, onde eles estavam debatendo ali, o Sinédrio estava reunido para discutir qual seria a penalidade imposta a Jesus, estavam ali praticando o julgamento, etc. Todos vocês conhecem essa passagem, que Pedro está ali, antes do galo cantar 3 vezes, ele vai negar que ele era discípulo daquela pessoa que estava ali submetida ao interrogatório. Por que ele nega isso? Por que ele nega? Porque é natural de nós temos um instinto nós precisamos nos conservar, um instinto de sobrevivência, então ele vai negar. E Jesus também sabia disso e respeita essa opção de Pedro, tanto é que ele não o condena, ao contrário. Ele ainda mantém o seu relacionamento com Pedro. Nós também vamos ver a postura de Jesus na lei do progresso, porque ele sempre trabalha para a melhoria. Você não encontra nos diálogos de Jesus qualquer coisa que seja uma crítica destrutiva, a não ser quando ele critica a postura dos fariseus, dos saduceus, mas essa crítica, na realidade, é uma crítica construtiva, porque ele fala, olha, o que vocês estão pregando aqui é uma pura hipocrisia, porque vocês não realizam isso que vocês apresentam. Então, Jesus também demonstra em todos os seus diálogos, e principalmente nos seus sermões, a questão do progresso. A lei de igualdade, que é mais um momento em que Jesus partilha o pão, né, e lava os pés dos seus discípulos. Se nós pegarmos o Evangelho de João, do capítulo 13, versículos 1 ao 20, nós vamos ver Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele se coloca em pés de igualdade com os seus discípulos para dizer o seguinte: se eu, que sou a pessoa que vocês chamam de mestre, lavei os seus pés, então vocês deverão também fazer igual. Porque todos somos semelhantes aos olhos do Pai. Até porque a legislação divina, que são essas leis morais, elas se aplicam de uma maneira irrestrita. Não há o pobre, não há o rico, não há o amarelo e não há o marrom. A lei se aplica a um único tipo, ao ser humano, então a nossa conduta. Nós vamos encontrar também Jesus exercendo, por exemplo, a lei de liberdade, quando ele está aos pés do templo, e coincidentemente, os fariseus fazem com que se joguem aos seus pés a mulher adúltera, para que Jesus julgue. E dentro
dentro do grande princípio, dentro da lei de liberdade, Jesus diz o seguinte: aquele que... Jesus sabendo qual era a verdadeira intenção, porque ele também não poderia descumprir as leis mosaicas que determinava aquela ocasião que uma mulher que fosse pega em adultério deveria ser lapidada, ou seja, apedrejada. Ele sabia que se ele falasse de uma forma contrária, porque ela tinha realmente, em tese, cometido aquele ato, mas ele sabia que se ele falasse, não, olha, vamos perdoá-la e daí para frente, ele estaria se postando de uma forma contrária à forma cultural daquela ocasião. Então ele não podia fazer isso. O que ele faz? Ele invoca a lei de liberdade e diz o seguinte: aquele que, dentre vocês que estão aqui para julgar e, consequentemente, para executar a pena, que era apedrejar a mulher ali, naquele local e na frente dele, que então atire a primeira pedra. E nos evangelhos, a informação é muito clara de que dos mais velhos aos mais novos, então parte do princípio que a pessoa que é mais velha, já mais experiente, começou a fazer uma autoanálise e começou a identificar na sua conduta perante a lei inúmeras falhas. E ali eles começam a deixar as pedras de lado e vão se retirando dos mais velhos aos mais jovens. Ou seja, dentro dessa análise de consciência, dentro da lei de liberdade, eles também chegaram à conclusão que eles não teriam aquilo que se chama de envergadura moral para poder apedrejar aquela mulher, julgar e apedrejar aquela mulher. E o que Jesus faz quando a mulher está de cabeça baixa, aguardando o julgamento? Ele fala: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela fala: não sei, Senhor. Bom, e aí ele diz: bom, se aqueles que te acusavam não estão mais aqui, ou não te condenaram, quem sou eu para te julgar? Vá, levante-se, recomece a sua vida e não peque mais, ou seja, não erre mais. Use o seu livre-arbítrio para o bem. Não cometa mais esse adultério, a prática do adultério. Não realize, não se enverede por este caminho. Quando ele faz isso, ele apresenta uma postura vinculada à lei de liberdade. E também nós vamos encontrá-lo em várias ocasiões, quando Jesus fala sobre o casamento, sobre o divórcio, também ele se manifestando sobre a lei de reprodução. E finalmente Jesus, já no ato da crucificação, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade. Pouco antes de expirar, de entregar o seu corpo físico e o seu espírito, o que ele diz, que é uma das frases mais famosas que todos conhecem, mas ele olha com complacência, depois daquele diálogo travado ali com os dois ladrões, com Dimas e Gestas, ele olha para aquele público que está ali, uns se lamentando pela crucificação, outros, como alguns sacerdotes que passaram por lá: olha, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, e todos somos filhos de Deus, desce da cruz agora. Salva-te a ti mesmo, porque você prometeu a salvação para eles. E é neste momento que Jesus pratica a lei de justiça, amor e caridade. Quando ele, em uma oração, pede para que uma indulgência, ele pratica a lei do perdão, através da lei de justiça, amor e caridade. Então ele pede indulgência aos seres humanos, representado naquele sacerdote que pediu para ele descer para salvar-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Ele pede para que a inteligência suprema não realize qualquer ato. Por quê? O que ele diz? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele demonstra que ainda nós, quer seja naquela ocasião, quer nesse momento, ainda não conhecemos as leis divinas em sua essência. Ainda erramos, praticamos, nos afastamos dela, acreditando que estamos fazendo o correto. Mas nem sempre é assim.
Nem sempre. Então, quando ele pede essa indulgência, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ali ele mostra a face do homem de bem, que já era uma característica dele por ser um espírito já evoluído. Então, quando ele expira na cruz, ele oferece um amplo e irrestrito pedido de perdão, uma oração do perdão para aqueles que estão encarnados, porque ainda vivem nas trevas de não conhecer a legislação divina, de conhecer apenas e tão somente a legislação humana, a legislação cultural que remete a um tempo. A cada século nós temos legislações diferentes, porque conforme a humanidade vai evoluindo tecnologicamente e moralmente, há o quê? Uma mudança do ponto de vista legal. Lembre-se que no Brasil, há menos de 200 anos, nós tínhamos algo terrível para a história da humanidade chamada escravidão. Há menos de 200 anos. Então, quando Jesus, né, termina o seu ministério aqui no plano terreno, ele verdadeiramente demonstra, e é isso que vai gerar as bases, o alicerce do cristianismo, ele se coloca como um cumpridor daquelas leis que ele veio ensinar e melhor interpretar. Porque quando o sacerdote pede para ele descer da cruz, fala, olha, meu amigo, você não falou aqui que veio salvar todo mundo? Desce, salva você. Se você é filho de Deus, então prova isso. Mas não era esta a salvação física que Jesus estava falando. Jesus está falando do amor próprio, de amar-se, de amar ao seu próximo. Ele estava falando do alto amor, do amor incondicional, daquilo que Paulo, nas suas epístolas, chama de amor ágape. Então, esta é a salvação do amor a si e do amor ao próximo. E a partir desse momento que eu consigo praticar, né? Lógico, eu amo a Deus acima de todas as coisas, e na sequência, qual é o grande segundo mandamento que perguntam para ele? Fala, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo eu vou acrescentar, eu vou melhor interpretar. Ama teu próximo como a ti mesmo. Reconcilia-se com teu adversário. E nós, no Espiritismo, sabemos o quanto é importante nos reconciliarmos com os nossos adversários, para que não tenhamos algozes do outro lado da vida. Em quantas obras vocês já leram, né, nesses romances espíritas ou em obras mais densas, que nós temos espíritos algozes que foram nossos inimigos por poucas coisas, por besteira, né? Por um amor não correspondido, ou por um dinheiro que não foi pago, por uma herança que foi surrupiada. Essas pessoas acabam se tornando inimigos do outro lado da vida, porque muitas vezes achamos que essa pessoa morreu, agora eu estou livre dela. Ao contrário, ela pode se tornar um obsessor. Então o que Jesus fala? Olha, melhor você se reconciliar com seus inimigos. E a reconciliação é possível, tanto do ponto de vista físico como espiritual. Se nós temos obsessores, e todos nós vivemos, né, sujeito a esse tipo de situação, se nós apresentarmos uma conduta moral, mudarmos a nossa postura, estas pessoas que hoje, que desencarnados, que nos desejam mal, que nos querem prejudicar, sobre o título da vingança, o que eles chamam de justiça, se nós mostrarmos uma conduta moral, muito mais fácil fica desse obsessor entender que é possível a prática do bem, que aquela pessoa que ele está obsidiando, ele se tornou uma pessoa reta, se tornou uma pessoa que valoriza o ponto de vista moral, e isso acaba desaferrecendo aquele ódio. Então, quando Jesus apresenta isso, né, esta é a salvação. Não haveria necessidade dele descer da cruz, porque a salvação está em nós mesmos. Nós podemos nos salvar. E o que seria a expressão salvar o nosso espírito, salvar a nossa alma? Evolução. É evoluirmos com base na lei. A salvação é a harmonização em relação às leis, porque se nós tivermos uma conduta harmônica, nós não vamos colher tempestades.
Agora, se eu tenho uma conduta desarmônica, se eu vou plantar sementes de vento, é óbvio que eu vou ter tempestade. Se no meu dia a dia eu planto intrigas, é óbvio que eu vou colher uma enxurrada de opiniões contrárias contra mim, de julgamentos contrários, porque lembre-se, nós somos mestres em julgar o próximo e sequer olhamos, como Jesus diz, o argueiro que cega, que está, a trave que está nos nossos olhos. Então a gente sempre projeta no outro, a gente sempre tenta fugir, mas a salvação que aquele sacerdote que pediu para que Jesus descesse, salva-te, Jesus não estava salvo, porque ele vivia em harmonia com a lei. O ato da crucificação é um ato máximo para verdadeiramente transformá-lo num Marte, e a partir dali que surge a base do cristianismo, porque depois vem, lógico, nós temos uma visão um pouco diferente, mas a história de que ele ressuscita, né, que ele volta no terceiro dia, já mostra ali uma nova vibração, uma vibração espiritual de Jesus. Quando Maria Madalena o encontra e fala, não me toque, então já mostra ali a questão do perispírito, mas enfim, lógico que o nosso diálogo de hoje não é sobre isso, mas já mostra uma nova vertente de Jesus, né? uma nova fase. Mas ele já estava, né? Ao contrário do que a pessoa falou, olha, desce da cruz e salva-te, ele já estava salvo há muito tempo, porque ele já vivia em harmonia com a lei divina. E esta harmonia ele mostrou ao longo da sua romagem terrena, principalmente nos anos em que ele prega a boa nova, que ele traz o evangelho. E o que é a boa nova? A interpretação, uma nova interpretação da lei divina. Fala, olha, então, veja, Jesus já muda o conceito de Deus, porque para o povo hebreu daquela ocasião, Yahvé era um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus implacável com aquele que não fizesse as suas vontades. Jesus já prega, já apresenta uma nova modelagem no conceito de Deus. Não, Deus é como um pai amoroso. E que pai amoroso daria serpentes ou pedra para os seus filhinhos? Ele vai dar o melhor. Principalmente quando ele fala, olhai os lírios do campo. Se o pai não deixa faltar nada, nem para os pássaros, nem para essa planta que nasce no meio do brejo, no meio do nada, quanto mais para os seus filhos. Então, Jesus já vem trazendo, ao invés da retaliação, que assim era visto o Deus Yahvé, ele traz o conceito de amor. O amor que é a força construtiva, é o amor que nos faz vencer os nossos sofrimentos. É o amor que nos harmoniza com a lei divina. Logicamente, não é tão simples para nós nos mantermos equilibrados em harmonia com essas leis divinas. Porque ainda elas, apesar do Espiritismo divulgá-las com muita força desde o final do século XIX, ainda assim elas nos são estranhas. Ainda não entendemos. Veja, nós estamos passando por um período pandêmico, que poderíamos chamar de lei de destruição somada à lei do progresso. Nós vamos evoluir em razão disso. Veja o quanto se progrediu em matéria de tecnologia, se produziu uma vacina em menos de um ano, mas geralmente uma vacina leva mais de 7, 10 anos para ser. E o ser humano já uniram as forças. Lógico, alguém vai falar, mas tem interesse econômico. Sim, tudo bem. Mas sem interesse econômico, se nós estudarmos isso também dentro do Espiritismo, não seria possível. Se nós não tivéssemos as riquezas divididas dessa forma, não seria possível se produzir isso. Então, o quanto nós evoluímos em tecnologia. Será que nós não estamos melhorando em razão de termos que nos afastar o convívio social hoje ser um pouco mais difícil? Será que nós não passaremos a valorizar um pouco mais esse tipo de convivência alterna desse período de tribulação que nós estamos passando? Então, muitas vezes, nós acreditamos que isso é um castigo, e não é um castigo. Isto é uma forma da espiritualidade trabalhar, dos seres humanos se ajustarem, se harmonizarem com a lei. Às vezes há necessidade disso. Muito melhor isso do que uma guerra nuclear, né? Se nós formos parar para pensar
Logicamente, eu não quero aqui me debruçar, nem amenizar a situação, mas eu só estou falando que com que olhos estamos olhando isso? Com os olhos de Jesus, lá do Sermão da Montanha, ou com olhos de vítima, nos colocando de vítima, como nós estamos, como esse Deus vingativo agora está. Com que olhos estamos vendo essa situação? Então é nisso que nós temos que refletir. Pegar o Evangelho de Jesus e olharmos a conduta dele ao longo da sua peregrinação. Em momento algum nós vamos achar nos evangelhos, em qualquer um dos sinóticos ou dos apócrifos, em qualquer momento nós vamos achar algo em relação à conduta do mestre que vá contra as leis morais. Então, se nós pegarmos e estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, conjugado com o Livro dos Espíritos, fazendo a leitura, desde a primeira lei de adoração até a última, da lei de justiça e caridade, com o Evangelho na conduta e nos ensinos de Jesus, nós vemos que não há desarmonia, principalmente no dia a dia dele. O dia a dia dele é todo montado em cima das leis morais. Por isso que nós devemos, quando falamos vamos seguir os exemplos de Jesus, não é só para perdoar o próximo, não é só para amar ao próximo como a si mesmo, mas sim para cumprirmos as leis morais. Né? Respeitarmos a igualdade, respeitarmos a liberdade do próximo, entendermos a sociedade, praticarmos a lei do trabalho. O trabalho verdadeiramente dignifica, qualquer que seja ele. Praticar a lei de adoração, que é a lei de gratidão, temos que agradecer a Deus. E não só adorá-lo, ficar de joelhos, prostrado, não, temos que agradecer. Muito grato pela minha reencarnação, pela oportunidade reencarnatória, muito grato pelo meu planejamento encarnatório. Temos que ser mais gratos. E isto nós encontramos em abundância na conduta de Jesus. Gratidão é sempre a linha mestra. Então não há uma única passagem do Divino Rabi da Galileia em que ele apresente uma postura contraditória às leis morais. Nós temos posturas contraditórias durante vários períodos do dia. E ora estamos em harmonia, ora estamos em desarmonia. Afinal de contas, somos seres humanos em evolução. O importante é que conhecemos, temos acesso a essa informação e temos que buscar a nossa evolução, que é a nossa melhoria. Então Jesus, não à toa, é chamado de modelo, de verdadeiro homem do bem. Por quê? Se nós seguirmos os seus passos, nós chegaremos à verdade, né? Como é que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enfim, Jesus é, sem sombra de dúvida, ainda o maior exemplo de espírito evoluído que transitou por esse planeta. O rastro dele, né, o rastro de luz que ele espalhou por aqui, continua até hoje. Em cada coração, cada um, né, cada ser humano tem uma pequena centelha desse rastro de luz. E é nos momentos de escuridão da nossa alma, nos momentos de dificuldade, que nós temos que lembrar desses passos, desse rastro do Messias. E é com base nesse amor que Jesus pregou que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita gratidão por mais uma vez terem me ouvido aqui. Agradeço a todos, agradeço ao pessoal do Vulva Nestor que me convida sempre. É um grande prazer falar de Jesus. Um bom dia para vocês, uma boa semana e que o coração de vocês cada vez bata mais forte, em nome de Jesus e em nome de Deus. Um grande abraço.